salvação. Estimados irmãos e irmãs, estamos aí juntos pela fé, é a fé que nos põe de pé unidos. Afinal, quem nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus? Nada. O amor nos foi dado e o amor é Cristo. E aí, a segunda leitura vai dizer, São Paulo vai dizer: Deus nos deu o Filho amado, o Cristo, nada é maior que Ele, nada nos separará deste amor que nos foi dado, porque este amor não é medíocre, é pleno. O amor de Deus é para além, olha, do cosmo, diz São Paulo. Nenhuma força para além, de cima e de baixo, do lado do outro, das forças do universo, nada nos separará. Mostrando aqui a grandeza deste amor, este amor que ultrapassa fronteiras, este amor que ultrapassa os tempos das nossas capelas e igrejas, este amor que é tão pleno, que é capaz de alcançar a todos, mesmo aqueles que têm os corações empedrecidos de pedras. O amor de Deus é mais que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e quando ali então, aguardando por amor o coração de pedra, a conversão que nos chama e convoca, este amor faz morada ali e engrandece, dignifica a pessoa humana, que por si só distanciou deste amor de Deus. Apressai-vos em comer, diz a primeira leitura do profeta Isaías. A comida, ela está presente em toda a palavra, a fartura, desde o Primeiro Testamento ao Segundo. O povo de Deus não cansa de falar na comida. Esta comida, ora, ela interpreta, ela quer dizer o pão do sustento, que todos nós precisamos para permanecer de pé enquanto seres humanos vivos. O pão que sustenta o corpo, o alimento que dá ao ser humano a condição de ficar de pé. E por isso que a igreja, na autoridade de falar em nome do Senhor, denuncia, anuncia o tempo inteiro, denuncia tolerância zero à fome, seja quais forem as formas de fome, e anuncia a partilha, a solidariedade, porque sabe e tem consciência de que Deus deseja com que a mesa de todos seja a mesa da festa, da fartura. A primeira leitura já nos mostra que muitos se adetêm a poucas coisas. A primeira leitura nos mostra já que muitos parecem como que perdidos. Mas também essa primeira leitura nos mostra que poucos já naquele tempo já detinha grande parte de coisas. E por isso os poucos que governava e detinha grande parte das coisas, fazia com que a grande multidão já sentisse fome. Fome do pão que sustenta, fome de justiça, fome de Deus. Inclinai o ouvido e vinde a mim, ouvei e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas a Davi, diz o profeta Isaías, para que todos possam então ter dignidade. Aqui a primeira leitura nos mostra: vinde todos que estáis com sede e bebei da água da fonte que vos tornará de pé. Vós abris a vossa boca e saciais os vossos filhos. Então o Deus é o Deus que sacia.
É preciso o tempo inteiro a gente ter essa capacidade de discernimento, de perceber que a fé está vinculada com a vida. Por isso é que a palavra, quando fala de alimento, quando o profeta Isaías chama o povo à mesa, é a mesa tanto da fartura, do pão que sustenta o corpo, como também da fome e da sede de Deus. Quer dizer, o pão que alimenta a alma, o pão que alimenta o espírito, o pão que alimenta a dignidade, o pão que alimenta a esperança. É dessas coisas. A fé, ela nunca está, quando de forma sustentada e alimentada pela proclamação da palavra de Deus, ela nunca está desvinculada da vida. Nunca podemos ficar simplesmente com os olhos para os céus, esquecendo do chão, da realidade. Nunca podemos ficar querendo alcançar a plenitude do Espírito sem alcançar a dignidade da nossa vida aqui já no mundo, da nossa existência no mundo, do nosso corpo no mundo, da nossa realidade no mundo. Por isso é que a liturgia da palavra, ela não pode ser fundamentalista, ela não pode ser compreendida ao pé da letra. Depois mais de 2000 anos do Novo Testamento e ainda mais do Primeiro Testamento, já no mundo que nós consideramos pós-moderno, ainda podemos afirmar sem medo de errar que a palavra de Deus, a Bíblia, a Santa Palavra, que muitos de nós temos acesso na língua vernácula, na nossa própria língua, ainda temos uma intimidade pouca que deveríamos ter. Para dizer que ainda no século XXI, muitos têm dificuldade de compreendê-la, por isso corremos o risco, numa cultura marcada pela alienação, pela ideologia, pela mentira, que parece ser verdade, corre-se o grande risco de uma linguagem, de uma leitura da palavra fundamentalista, enganando-nos a todos, parecendo-nos ser verdade. Muitos citam frases isoladas da palavra quando querem alimentar os seus discursos. Vale para todas as instâncias políticas, sociais, culturais, jurídicas e até religiosas, fora do contexto, numa linguagem ou numa leitura fundamentalista. Esta palavra pode ser, numa linguagem agora bem moderna, recorta e cola. Muitos fazem um recorte e cola de uma linguagem fundamentalista para sustentar a sua ideologia contrária àquilo com que de fato a palavra é. A palavra de Deus é para além do fundamentalismo da sua leitura. A palavra de Deus, ela está vinculada com a realidade, a vida, ela é plena. Ela ultrapassa a mediocridade humana. Por isso é preciso de discernimento. E aí São Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? E aí vem umas palavrinhas que são de São Paulo e não do padre. Porque às vezes, quando a gente escuta a palavra proclamada, a homilia, a gente fica se perguntando: ora, por que aquelas palavras tão duras? Estas palavras que parecem nos ser tão duras são palavras proclamadas, mas a dureza da palavra também traz consigo o aconchego. A dureza da palavra traz também consigo o alicerce, a base da vida, da fé. E os olhos que deverão estar sempre abertos, o coração também, e os nossos braços para amar e acolher a todos. E aí diz São Paulo aos Romanos: quem nos separará da tribulação? Quem não viveu um contexto marcado por tribulação? Angústia. Quem não vive em algum momento da vida angustiado? Perseguição, fome, nudez, perigo, espada, a espada representando aqui o sinal da morte. Tudo isso somos mais vencedores,
graças àquele que nos amou. Para dizer que São Paulo aos Romanos vai dizer aquela comunidade: tenhai ânimo, força, nada é maior do que a plenitude da vida, nada poderá nos pôr no chão, no pó, nada poderá nos tirar a dignidade, porque a nossa dignidade nos foi dada. Nós alcançamos a graça da filiação divina, Deus nos pôs de pé. Por isso, quando a gente ainda, olhando para os tempos modernos, quando a gente vê perseguições, bullies, preconceitos, indiferença, quando, olhando para a realidade e vendo estas durezas, todas elas, representadas, visualizadas, visíveis, ações maléficas, mas que estão aí de forma visível por um outro que é o nosso irmão, requer de nós, diante de tudo, ao invés de uma baixa estima, quando sendo amedrontado pela indiferença ou pelo preconceito ou pelo bullying do outro, requer de nós, aquele que tem a experiência de encontro com o Senhor, aquele que entende e compreende de que sua vida é uma grandeza, porque ele é filho, porque ela é filha, requer deste e desta que tem a consciência diante do outro, este outro que nos ataca, que nos ofende no dia a dia da vida, requer de nós um gesto de sabedoria. Dentre tantos, a oração pela conversão do outro. O gesto para estes, não de pena, não de dó, mas requer de nós o desejo de que este outro também possa fazer a descoberta verdadeira da experiência da plenitude da vida, de fazer a experiência da plenitude da vida, não para além desta vida, não estou dizendo a plenitude da vida, na vida eterna não, mas fazer a experiência da vida plena, com abundância, com dignidade aqui neste mundo, porque já faz a experiência de encontro com este que São Paulo revela à comunidade, o Cristo, o ressuscitado, é Jesus. Nem todo mundo, nem todos aqueles que dizem, que gritam o nome do Senhor, quer dizer que faz a experiência profunda de encontro com Ele, porque a experiência de encontro com Ele, ela é sempre, olha bem, a experiência de encontro com Deus, ela é sempre pessoal, por isso ela é algo que tem que ser autêntica. A experiência primeiro tem que ser pessoal, se não for pessoal, primeiro pessoal, as outras todas serão uma grande fachada, uma grande mentira, uma grande hipocrisia. A primeira experiência de encontro com Deus é pessoal, é autêntica, que se desdobra numa experiência comunitária. Por isso, um olhar sempre para os outros é um olhar indispensável. O olhar para os outros é o olhar de alguém que compreende a grandeza, o valor da experiência de encontro com Deus e deseja com que o outro também o faça. Por isso, abrindo um parênteses aqui, depois de mais de 4 meses neste esforço do isolamento social, dos templos fechados das nossas igrejas, das nossas capelas, é para dizer que a vida vale mais, é para dizer que a comunidade, a nossa paróquia, e eu particularmente no meu ministério como pároco da paróquia São José, quero que toda a vida do povo desta paróquia, o qual o arcebispo me deu o poder de, como ministro da igreja, sacerdote, de rezar, de governar, de administrar, de conduzir, é com que toda a vida seja preservada, em todas as instâncias. Preservar a vida do outro significa dizer, compreender o valor da dignidade da vida do outro e a importância da vida do outro na experiência de encontro com Deus. Por isso, o cuidado
e o respeito e o zelo pela vida do outro, ela perpassa pela dimensão comunitária. Quem não fez a experiência autêntica, não faz a experiência comunitária. E essa experiência comunitária redobra no compromisso social. A experiência de Deus perpassa para além da comunidade. Ela expande na dimensão social. E a dimensão social aqui é muito mais do que os movimentos sociais. Nós estamos falando de uma cultura. E a cultura que é mais do que o Ministério da Cultura ou as formas de cultura como estamos acostumados a compreender. A dimensão social é uma dimensão das nossas relações que se distribui por inúmeros de nossos comportamentos do trabalho, das relações de poder, das relações de governo, das relações de aprendizagem, das relações administrativas e tantas outras dimensões sociais, para dizer, redobra na experiência social para dizer que o nosso modo de ser e de agir, palavras proclamadas, gestos e ações, tem que ser um reflexo, uma resposta da experiência de encontro com Cristo, sempre autêntica, pessoal, comunitária e social, nunca distante dela. Nada nos separará do amor de Deus. Por isso é que no Evangelho todos comeram e ficaram satisfeitos. Todos comeram, o todo. Aqui então não trabalha o único. Aqui não tem uma dimensão narcisista, individualista, personalista, o egoísta, não. A palavra, o Evangelho, ela é sempre o todo. Ela zela pelo todo. O todo é importante para que todos tenham vida, para que todos se salvem, para que Deus seja tudo em todos. A salvação é para todos. E ao celebrar então este domingo vocacional, dedicado aos presbíteros, aos padres, que por meio dos sacramentos, os sacramentos que são os 7 sacramentos da igreja, por meio da presença viva, da proclamação da palavra, do encontro fraterno, das relações comunitárias, da pastoral, da nossa vida, então a palavra neste domingo diz: o padre tem que ser aquele que é como uma gestante. Me lembro, na formação de seminarista, uma irmã de uma grande experiência dizia: o padre, a freira, tem que ser que nem uma gestante. E aí na época eu me espantava e não entendia ainda, porque nos primeiros anos do seminário a irmã Terezinha dizia assim: somos homens e mulheres capazes de dar frutos. A compreensão da gestante aqui não é aquela que dá o filho, como são as nossas amadas mães, ou como o pai, simplesmente é para além. Aqui, o homem e a mulher, o presbítero, aquele que proclama a palavra, o missionário, a missionária, ele tem que ser este que é capaz de gerar vida. Gestante porque gera vida. Nunca, nenhum sinais de morte. Jamais a infertilidade. A terra que não é fértil, a terra que não produz fruto, não pode ser assim. E aí então, ao celebrar este dia do presbítero, a palavra diz: nós todos temos que ser multiplicadores. Aqui, esta palavra proclamada da multiplicação dos pães, às vezes também utilizada de modo equivocado, fundamentalista, e aí então diminui a grandeza e a plenitude da palavra, mas esta palavra é para além da compreensão fechada, por isso ela abre chaves de leitura para muitas outras compreensões,
o homem e a mulher, o presbítero tem que ser um multiplicador de pão. Pão que alimenta o corpo. Por isso, encerrando a reflexão com a introdução que fizemos. O pão que alimenta o corpo. Tolerância zero à fome. Quer dizer, pão na mesa para todos, justiça para todos, solidariedade para todos, trabalho para todos, educação para todos, saúde para todos, vida plena para todos. Não, tolerância zero à fome, tolerância zero à mortalidade, tolerância zero ao coronavírus, tolerância zero ao Covid-19, tolerância zero a todas as formas de doença. Aí alguém pode dizer, mas ninguém pode prever a doenças. Claro, quando digo tolerância zero, é para dizer que nós precisamos ter melhor condição de combater, a condição sanitária, a condição do cuidado para com o povo, para com as pessoas. Então, temos que ser multiplicadores de vida, com dignidade. E temos que ser multiplicador do pão, do Espírito. O pão do Espírito é a Santa Missa, é a Santa Eucaristia. O pão do Espírito é o pão que alimenta também a alma, o corpo vinculado com a alma, o Espírito, a vida. O pão da palavra, que muitos às vezes esquecem. Tem a palavra em casa, o pão da palavra primeira, que alimentou o povo de Israel. O pão da palavra que é verbo, o verbo que se torna pão, o pão que é carne, que é alimento, que sustenta o corpo e a alma. A palavra de Deus, em primeiro lugar, proclamada em tempos de pandemia, põe de pé cada homem, cada mulher, cada leigo, cada leiga, cada missionário, missionária de Deus. Por isso eu digo, a tua vida vale mais, a tua experiência de encontro com Cristo é plena, aqui e aí, no teu lugar, na tua casa. Queridos idosos, idosas, pessoas que estão vulneráveis, fiquem quietinha aí na sua casa, viu? Fica bem quietinho, cuidando da tua vida, para quando essa pandemia passar, você voltar e a gente poder se abraçar, poder a gente poder estar junto, porque a tua vida vale muito, a tua vida vale mais. A igreja diz, você que é idoso, você que é idosa, que é vulnerável, fiquem com o coração aquietados no teu lar, não põe em risco a tua vida nem a vida dos outros. Queridos irmãos e irmãs, encerrando a reflexão, como padre, com o coração transpassado pela dor, aqui recordando a Senhora das Dores, cada presbítero que tem experiência de encontro com Deus e com a Virgem Maria não pode celebrar esta missa de hoje sem estar com o coração transpassado pelas espadas, pelas feridas de mais de 90 vidas, de mais de 90 pessoas, 90 mil pessoas falecidas, mais de 2.600.000 a 700.000 pessoas contaminadas por uma doença que põe todo mundo numa tristeza, numa dor e no desespero. Não poderemos celebrar esta missa sem estar com o coração ultrapassado por não estarmos juntos, por não poder nos abraçar neste tempo que precisamos ficar todos neste distanciamento e neste isolamento. Não poderemos, ao celebrar a missa como padre neste tempo, neste contexto, sem estar com o coração ferido e ultrapassado, quando a gente vê tantas pessoas desempregadas, tantas pessoas com falta de consciência, causando aglomerações, desrespeitando a vida, banalizando a vida, banalizando o mal, com discursos ideológicos, fundamentalistas. Não poderia celebrar esta missa sem dizer que o coração está transpassado pela dor da indiferença, pela dor do descaso. Por isso eu digo, contudo, o coração do presbítero que celebra neste dia, com todas as dores e feridas, eu digo a vocês, também é o coração
de alguém que gera vida, que dá frutos, porque nada, nenhuma ferida que ultrapassa o coração é maior do que o amor de Deus, que cura os nossos corações feridos. Nada nos separará do amor de Deus. O que nos põe de pé é a nossa experiência, a nossa intimidade pessoal com Cristo, comunitária que se desdobra com Cristo e que se redobra no compromisso com a vida no social. Eu digo a vocês, encerrando a reflexão, que o meu ministério a serviço do Deus da vida possa gerar vida, multiplicar vida em qualquer lugar que eu esteja, e neste dia oportuno, nesta paróquia, o qual o arcebispo me delegou como missão, São José e São Gabriel Passionista, a zelar e cuidar pela vida de todos vocês, com grande amor e carinho, que assim seja. Amém. Vamos professar nossa fé. Creio